Olá, tudo bem? Voltamos a mais um podcast da Sêneca, falando sobre biologia para o ensino médio. A gente está cobrindo no momento a parte de biomoléculas, especificamente a parte de proteínas. A gente já falou sobre estrutura das proteínas, sobre função das proteínas, e agora a gente vai falar só um pouquinho sobre um tipo específico, especial de proteínas, que são as enzimas, que são extremamente importantes no nosso corpo. Então vamos lá. Enzimas são os tipos de proteínas que catalisam reações bioquímicas. Catalisam é a palavra, o termo técnico para aceleram. Ou seja, as enzimas tornam as reações bioquímicas mais rápidas, mais eficientes. Enzimas são específicas para o tipo de reação que catalisam. Isso acontece porque o seu sítio ativo, ou centro ativo, se liga apenas a um substrato específico. Ou seja, as enzimas têm alta especificidade. Continuando, exemplos de enzimas. Temos a amilase, que é a que promove a hidrólise do amido e do glicogênio. Ela é secretada pelo pâncreas e pelas glândulas salivares. A enzima lipase é produzida pelo pâncreas e tem a função de quebrar moléculas de triglicerídeos por meio do processo de hidrólise. Eu falei sobre a especificidade da enzima, tem dois modelos para explicar como é que esse tipo de coisa acontece, como é que a enzima só se liga a um substrato específico. O primeiro modo de explicar é o modelo chave-fechadura. O modelo de chave-fechadura foi originalmente usado para explicar a ação da enzima. O modelo propõe que a enzima e o substrato se encaixam perfeitamente. O substrato é uma chave que se encaixa em uma fechadura, que é a enzima. Então, é uma analogia para explicar como que cada enzima apenas se liga a um substrato. O substrato seria um tipo de chave que ele só encaixa na fechadura exatamente correta para aquele tipo de chave. Porém, mais recentemente, a gente tem um novo tipo de explicação para a especificidade das enzimas, que é a teoria do encaixe induzido. O modelo do encaixe induzido, ou ajuste induzido, sugere que há uma interação mais dinâmica entre a enzima e o substrato, ou seja, não é que eles se encaixam perfeitamente, há um dinamismo nessa hora do encaixe. O modelo afirma que, quando uma enzima e um substrato se juntam, sua interação causa uma pequena mudança na estrutura da enzima. Esse deslocamento, significa que a enzima e o substrato podem se ligar para formar um complexo enzima-substrato e catalisar uma reação. Atualmente, esse é o modelo mais aceito, ou seja, então, em vez de já achar que o substrato tem uma forma perfeita para a enzima, o que acontece é que há um ligeiro deslocamento, modificação na enzima, quando eles se juntam, e que permite que esse substrato e a enzima formem um complexo, que aí sim vão catalisar a reação. Então, enzimas são tipos de proteínas que catalisam, ou seja, aceleram reações bioquímicas. Qual é o nome do modelo que foi inicialmente utilizado para explicar a ação das enzimas? É o modelo de chave e fechadura. Certo, vamos falar então sobre energia de ativação. Para uma reação química começar, ela precisa de uma quantidade específica de energia. Essa quantidade de energia é diferente para diferentes reações. O que é o sítio ativo? Enzimas catalisam reações específicas, como eu já falei. O sítio ativo tem uma forma específica para cada enzima. Os substratos com uma forma complementar ao sítio ativo de uma enzima podem se ligar para formar um complexo enzima-substrato. A forma do sítio ativo é determinada pela estrutura terciária do polipeptídeo. E a energia de ativação. Enzimas diminuem as energias de ativação de reações químicas dentro da célula para aumentar a taxa dessas reações. Ou seja, é necessário menos energia para que aquela reação aconteça. É dessa maneira que as enzimas conseguem catalisar, acelerar as reações, porque elas diminuem a quantidade de energia que é necessária para aquelas reações acontecerem. Ou seja, as enzimas diminuem a energia de ativação. Elas fazem isso ligando-se às moléculas reagentes, que é o substrato, e permitindo que os processos químicos de quebra de ligação e formação de ligações aconteçam mais facilmente. Então, para recapitular, substratos com uma forma complementar ao sítio ativo de uma enzima podem se ligar para formar o complexo enzima-substrato. Agora, quais fatos são verdadeiros sobre enzimas? Vou te dar opções, você tem que escolher apenas um deles, é o verdadeiro.
Enzimas são um tipo de lipídio ou são um tipo de proteína? Resposta é proteína. Enzimas são específicas para cada substrato ou elas se ligam a todos os substratos? Elas são específicas. Enzimas aumentam a energia de ativação ou reduzem a energia de ativação? Elas reduzem. E o substrato se liga ao sítio ativo da enzima ou o substrato se liga ao ponto ativo da enzima? Perguntinha capciosa. Ela se liga ao sítio ativo da enzima. Certo. E o próximo tópico que a gente tem que cobrir é a inibição enzimática. Ela acontece quando uma enzima tem sua função catalisadora inibida ou reduzida por causa da presença de uma outra substância. Há alguns tipos de inibição, uma delas é a inibição competitiva. É um processo reversível. A substância inibidora apresenta uma estrutura similar à estrutura do substrato no qual a enzima se liga. Dessa maneira, parte da enzima se liga à substância inibidora em vez de se ligar ao substrato e realizar sua função. Ou seja, o que acontece? Normalmente a enzima tem que se ligar àquele substrato para facilitar a reação. Só que quando tem outro tipo de substância que também encaixa na enzima, ela acaba se ligando nessa outra substância e aí não acontece a catalisação, a aceleração das reações químicas. Mas, como eu falei, tem outros tipos de inibição e um outro tipo é a inibição não competitiva. Também é um processo reversível. A substância inibidora desativa a enzima ao se ligar a um outro sítio ativo, não o mesmo que se liga ao substrato. Então, essa é a principal diferença. Eles não estão competindo pelo mesmo sítio ativo. O que acontece nesse caso é que a substância inibidora desativa a enzima ao se ligar a um outro ponto da substância. E há também um outro tipo de inibição que é um processo irreversível. E ele acontece quando a substância inibidora altera a parte funcional da enzima por meio de ligações covalentes. Isso torna a enzima permanentemente ativa. Ou seja, quando uma substância inibidora altera o sítio ativo da enzima, ela é incapaz de se ligar ao substrato para sempre. Então, é um processo irreversível, acaba com a funcionalidade da enzima. Certo. Então, para recapitular, inibição enzimática acontece quando uma enzima tem a sua função catalisadora inibida ou reduzida por causa da presença de outra substância. Acho que é isso. Vou parar por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de ouvir o podcast de história. Não esqueçam de ir no nosso site www.senecajá.com para tudo gratuito, para vocês estudarem para a sua prova. E compartilhem com os colegas. Até mais!